Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o professor João Marcos. Estamos em mais uma aula de história. Inicialmente, a gente vai trabalhar o assunto, né, a crise mundial de 1929, o tema da nossa aula de hoje. Primeiramente, a gente vai falar sobre os Estados Unidos pós-Primeira Guerra, né. Então, emergiu como uma das maiores potências mundiais. A produção era em larga escala, cerca de 40% de toda a produção industrial mundial era americana. Vendia muito para outros países, principalmente para a União Europeia, agricultura mecanizada e maior credor internacional, ou seja, que emprestava dinheiro. Dando continuidade, pessoal, tinha no poder o Partido Republicano, certo? O moralismo com a Lei Seca de 1919 a 1933, o liberalismo, que era a não intervenção do Estado na economia, o protecionismo alfandegário, que era restrições de venda de outros produtos, isolacionismo na política externa, concentração de renda, exploração de operários, ausência de leis trabalhistas, investimento na bolsa de valores e especulação financeira. Todos esses fatores, pessoal, foram fatores que determinaram a política americana econômica até 1929. Bom, quais foram as causas da superprodução ou crise de 1929? Com a queda das exportações, pessoal, com a recuperação europeia depois da Primeira Guerra Mundial, o mercado interno começou a sofrer com isso, com essa concentração de renda. Então, o que aconteceu diante disso? Começa um processo dentro do mercado interno de excedente, ou seja, começou a produzir muito e vender menos. Então, quando começa a produzir muito, na verdade, e não está vendendo esse produto, o que acontece? Causa prejuízo. Por quê? Porque o empresário perde o dinheiro. Quando ele perde o dinheiro, ele tem que conter gasto. Como? Demitindo os funcionários, causando uma massa de desempregados. E o que acontece com o mercado interno? Ele começa a sofrer com várias pessoas desempregadas, porque a pessoa desempregada ela não consome. Se ela não consome, ela não gira a economia. Então esse ciclo vai se repetindo anualmente, reduzindo os lucros e ações das empresas. Porque quem vai querer comprar uma ação de empresa que está em prejuízo? Bom, e finalmente, no dia 24 de 10 de 1929, tínhamos a Quinta-feira Negra, que foi a quebra da Bolsa de Nova York, com milhares de ações disponibilizadas sem compradores, porque não tinha valor de mercado nenhum, desvalorizando total as ações. Dando continuidade, qual foram as consequências? Como eu disse anteriormente, desemprego em massa de mais de 14 milhões de pessoas só nos Estados Unidos, falência generalizada de 30 mil empresas e 4 mil bancos nos Estados Unidos, crise do liberalismo econômico, crise das democracias parlamentares, ascensão de regimes totalitários, pessoal, caso do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, que é o assunto da próxima aula, ok? E o que o Brasil tinha a ver com isso, pessoal? Veja bem, o Brasil é um dos maiores exportadores de café para os Estados Unidos. Se a economia americana entrasse em crise, obviamente a do Brasil também entraria. Por quê? Porque o Brasil tinha o maior parceiro, que era os Estados Unidos. Então ele comprava a produção de café. E na época o presidente Getúlio Vargas comprou o café e queimou, ou seja, estocou alguma parte e queimou a outra para proteger, de uma certa forma, a economia brasileira. Bom, a Rússia, né, exceção, porque ela é isolada, né, e tinha os planos quinquenais, não sofreu com essa crise. Bom, a recuperação como que ocorreu, pessoal? Houve a eleição de Roosevelt, que era do Partido Democrata em 1932. Roosevelt implantou o plano New Deal, que é o novo acordo, né, implementado pelo John Maynard Keynes, que era um economista inglês. Ele previa as seguintes questões: intervenção do Estado na economia, certo, pessoal? O Estado agora ia investir dinheiro na economia, o abandono do liberalismo, que a gente lembra anteriormente, que era a prática de não intervenção na economia do Estado, e neocapitalismo, nova forma de capitalismo com essas políticas sociais. Ainda previa empréstimos agrícolas para endividados do campo, destruição de excedentes agrícolas, recuperação de preço e eliminação da superprodução, ou seja, produzir menos de acordo com o que o mercado poderia consumir. Começou a colocar as leis trabalhistas, seguro-desemprego, aumento do mercado interno, obras públicas, né? Melhoria da infraestrutura, redução do desemprego e geração de mercado consumidor, porque aí começou a gerar emprego. As pessoas começaram a trabalhar, começaram a consumir e as pessoas começaram a contribuir na economia. Bom, como vocês podem observar, os números aqui não mentem, começa uma lenta
né, recuperação, mas que até 1940 ela se consolida. Não como em 1929, mas bem mais provável que a recuperação econômica americana com essas medidas foram consolidadas na prática. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção e tenham uma boa aula. Viu?